Tá me vendo aí já? Boa noite. Boa noite. Vamos iniciar a nova série. Agora é a série de juízes. Tem 13 juízes na Bíblia. E nós vamos falar desses juízes. Esses juízes, desde a época de Josué, você lembra, né? Moisés, depois Josué, entraram na terra prometida e quem protegia o povo, quem cuidava do povo, quem buscava as conquistas do povo eram os juízes, porque não tinha rei ainda. Então, depois desses 13 juízes, é que entra que o povo pediu um rei, que entrou Saul como rei. Então, o que nós vamos ver é antes de Saul e depois de Josué. Então não tem o Pentateuco, de Gênesis até Deuteronômio. Depois entra o livro de Josué, quando eles entram na terra que Deus prometeu. E quando eles entram nessa terra que Deus prometeu, entra a série de juízes, que são 13 juízes. Então, para quem está chegando, né, Osmar Rubens, nós podemos verificar que são 13 juízes e eu vou falar o nome dos 13 juízes para você. Enquanto vão chegando os outros irmãos, nós vamos falar o nome dos 13 juízes. E nós vamos estudar não os 13, mas tem histórias interessantíssimas dos juízes que nós vamos aprender aqui. Ó, primeiro juiz, Otoniel, Eude, Sangar, Débora, uma juíza, hein? Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibissã, Etom, Abidom, Sansão, que vamos estudar hoje, e depois Samuel. Depois de Samuel, aí entrou Saul como rei, tá bom? Então, antes de mais nada, nós já introduzimos, o pessoal está chegando, sejam bem-vindos e vamos orar agora para que Deus abençoe a sua casa, seu lar, seus filhos, seus netos, sua mãe, seus amados, seus amigos, seu negócio, você, e que praga nenhuma chega na sua tenda, que você possa ser protegido, possa ser cuidado e que Deus o abençoe ricamente. Bondoso Pai, obrigado por esse momento onde estamos estudando a Tua Palavra e temos a comunhão com tantos irmãos. O tempo é curto, Senhor, nós sabemos, mas é o tempo necessário para aprendermos aquilo que queres nos ensinar. Louvado seja o Teu nome. Nós oramos por todas as famílias e por todos que nos ouvem, por todos os amados desses que nos ouvem. Vamos orar, Senhor, sempre em nome de Jesus, porque é em nome dele que nós cremos. Amém. Amados irmãos, então, esses juízes que nós já declinamos o nome, nós vamos hoje estudar sobre Sansão. Sansão é um caboclo muito interessante. Sansão é um negócio que lá no Goiás nós falamos assim, ô cabra retado. Lá no Goiás nós falamos assim, cabra retado, nego baguá. Sansão, ele era um indivíduo desajuizado. Sansão, ele não tinha limites. Sansão, ele era o que ninguém gostaria de tê-lo como irmão. Sansão, você não queria ter um filho igual Sansão, nem um pai igual Sansão. Ó, Sansão é brincadeira a história desse cara. Então, o que acontece pra gente estudar Sansão? Sansão, só pra você ter uma noção de Sansão, ele passou a ser herói nacional, mas não é pelas coisas boas que ele fazia, não é pela moral dele, não é pela atitude que as pessoas admiravam. Sansão passou a ser um herói nacional, mas não pelo seu aspecto espiritual, seu aspecto moral. Ele era doidão de tudo. Ele não tinha limite, ele era um trator de esteira, passava por cima de tudo. Não respeitava a ordem, não obedecia pai, não obedecia mãe. Era brincadeira, Sansão. Já viu que esse cara doidão que você conhece? Pois é, Sansão era assim. Se ele andasse de moto, por exemplo, ele ia empinar a moto.
Se ele andasse de carro, ele ia andar 300 por hora. Se ele andasse de avião, ele ia ficar dando piruleta de avião. Então, você entendeu? Sansão era isso. Não tem jeito da gente descrever como que era esse Sansão, de tão doidão que ele era. E a Bíblia fala que Sansão, ele veio num momento em que ele matou tantas pessoas, ele matou tanta gente, ele era reconhecido o herói nacional pela força e o poderio bélico que ele tinha. Sansão era tão assim que até na hora que ele morreu, ele matou mais gente na hora que ele morreu do que durante a vida toda. Centenas e centenas de pessoas Sansão matou. Mas nós vamos estudar hoje esse capítulo 13, que fala que na época o povo de Deus, o povo de Israel, era um povo subserviente aos filisteus. Os filisteus recebiam tributo deles, os filisteus entravam nas cidades deles, pegavam as moças mais bonitas que tinham, os filisteus faziam as pessoas fazerem o que eles queriam, os filisteus mandavam em tudo e Israel obedecia. Ué, mas como assim? Deus não falou que vai entrar numa terra que mana leite e mel? Falou! Mas que leite e mel é esse que os filisteus mandam na gente? Oxalá, queira Deus me explicar, não entendo também. Só sei que a Bíblia fala que esse homem, esse cara, ele estava tão forte que ele passou a ter moral por causa dessa situação que ele vivia. Então o povo estava conformado com os filisteus. O povo não orou pedindo libertação a Deus dos filisteus. O povo estava acostumado a sofrer. É igual esse povo de hoje. O povo sofre, padece, mas não se queda, não se curva diante de Deus. A vida está uma bagunça, mas não mudam de vida, não buscam a Deus, não oram a Deus, querem resolver no braço. Então Israel estava desse jeito, sofrendo, mas não orava a Deus. Só que Deus, vendo que o povo estava satisfeito com a escravidão, mas Deus sabia que aquele povo era dele. E Deus, o Todo-Poderoso, não aceita que o seu povo se curve na frente dos filisteus. Deus não aceita que o seu povo seja derrotado por pessoas que têm um Deus que não é o único e verdadeiro Deus. Deus não aceita que o seu povo seja humilhado pelo inimigo. Então o povo não orou, mas o povo era um povo que tinha um nome nas costas. Nós somos do Deus de Israel. Eles não oraram, não pediram, mas Deus agiu, porque Deus não suporta ver o nome dele nem seus filhos serem envergonhados, entendeu? Então o que Deus fez? Deus, não dá para entender, Deus é maravilhoso demais. Ele, como não aceitava o declínio do povo, não aceitava a desmoralização do seu nome, ele resolveu agir do jeito mais difícil, pelo lado mais complicado. Ele falou assim: eu vou fazer que uma mulher estéril, que uma mulher infértil tenha um menino, vai nascer um menino de uma mulher dessa, que eu vou fazer nascer de uma mulher estéril, uma criança que vai crescer e vai vingar o meu povo, vai ser o meu instrumento para destruir os filisteus. Olha que triste. A mulher estéril. Aí veio o anjo e falou para ela: ô mulher estéril, Deus mandou falar para você que daqui 9 meses você vai ter um menininho. Só que Deus mandou falar mais coisa para você. Deus mandou informar para você como você tem que cuidar desse menininho. Como que você tem que orientar esse menininho. Como que você vai ter que educar esse menininho que vai nascer. E aí ele falou: esse menininho,
tem que ter um serviço especial. A alimentação dele é especial. Ele será consagrado a Deus desde o seu nascimento. Não pode passar navalha na sua cabeça. Ele não pode ser cachaceiro, ou seja, não pode beber, não pode comer coisas imundas. É o anjo que explicou isso. Vai lá em Juízes 13 para você ver se não é assim. É assim mesmo. Deus fala, é rasgado para o povo entender mesmo. Aí, como o anjo tinha falado para quem? Para a mulher. Aí o marido ficou sabendo, que é o pai do Sansão, e foi lá e orou a Deus. Senhor Deus, aquele anjo que veio aqui, que a minha mulher está falando que é anjo. Eu acho que não é anjo não, mas a minha mulher está falando que é um anjo. A mulher percebeu que era anjo antes do homem, né? Mulher é sempre mais esperta mesmo. Eu só sei que ele orou para Deus mandar o anjo de novo, para falar para ele como que deveria seguir os passos de Deus. Sabe o que Deus fez? Ele deu uma lição de preconceito e é bom você aprender isso. E o anjo veio falar, foi com a mulher estéril. O homem que era o chefe da casa falou, mas não falou nada para mim, por quê? Foi lá e orou a Deus. Sabe o que Deus fez? Mandou o anjo de novo, para falar com a mulher de novo. Não falou com ele. Deus exalta a mulher, ainda que nós, homens, queiramos diminuí-las. Elas são exaltadas por Deus. Aí o anjo veio e falou de novo com ela. Aí ela, por educação, né, porque naquela época os caras é muito machão, ela foi correndo, chamou ele, falou, vem cá que o anjo voltou aqui, o anjo está aqui de novo conversando comigo, vem cá. Ele chegou e falou assim, eu sou anjo? Ele não tinha certeza que era anjo, né? Eu sou anjo. O senhor pode me explicar como é que eu vou fazer com a educação desse menino? Sabe o que o anjo falou para ele? Falou, não vou te explicar de novo não. Eu já falei para sua mulher o que tem que ser feito. Ela já sabe o que tem que ser feito. Ela já sabe, porque eu expliquei para ela. Então, quando o anjo chegou, nós olhamos ele falar, dando um banho de preconceito no pai. No versículo 13 do capítulo 13, ele fala exatamente essas palavras. Eu já disse para a sua mulher e ela sabe o que vai fazer. Depois que ele deu esse banho de orientação na mulher, ele pegou e falou assim, a sua mulher sabe. E eu vou falar para você o que eu contei para ela. Aí ele conta, o pai ficou satisfeito e disse para o anjo. E ele não sabia que era anjo ainda. A mulher dele já tinha percebido, mas ele não. Olha só que engraçado. Aí o Manoá, que é o filho, que é o pai do Sansão, falou assim pro anjo, ô anjo, então nós estamos felizes demais, vai nascer um menininho aqui em casa, minha mulher era estéril, a gente não tinha mais esperança, e esse menininho é Deus que quer que ele nasça, nós estamos felizes, vamos fazer um churrasco. Vamos fazer um churrasco. Vai ter bebida, muita bebida. Mas não vai ter nada de bebida alcoólica. É vinho, mosto, sem álcool. Sabe que esse negócio de beber, já bebi demais. Já fiz muita coisa errada porque bebia. Então para de beber se você bebe. Para com essa coisa ruim. Então Deus pegou e falou assim, eu não vou participar do seu churrasco. Que é o anjo de Deus. Aí Manoá falou, mas não vai por quê? Você não vai comer minha churrasco? Falou, não, eu não quero comer churrasco. Eu não como churrasco. Aí Deus pegou através do anjo e falou assim para o pai de Sansão, ó, eu não como, mas se você quiser fazer, pode fazer, que vai subir o aroma do seu sacrifício. E aí o pai de Sansão começou a desconfiar e falou assim, como é que você chama? Aí o anjo pegou e falou assim, precisa de falar? Precisa falar como eu me chamo para você? Eu me chamo Maravilhoso. É o verso 18 do capítulo 13, você olha ali, o anjo falando para ele, eu me chamo Maravilhoso. Então quando a gente olha desta forma, eu queria que você começasse a analisar que vai nascer um menino. O menino chama Sansão. O Senhor o abençoou.
E diz o texto no finalzinho do capítulo 13, que o Espírito de Deus começou a impeli-lo. O Espírito de Deus começou a usá-lo. E aí, Deus começou a usá-lo para o que veio. Ele veio para quê? Por que Sansão veio? Agora, meus irmãos, não está gostosa a história? Só que nós não podemos demorar muito, porque eu não sou o Hernandes, nem o Caio Fábio, nem os outros aí que sabem e pregam. Eles podem pregar à vontade que vocês ficam escutando. Eu não. Então tem que ser curtinho para o povo não desanimar. Então hoje nós vamos deixar o palco pronto. Nasceu o menino de uma mulher estéril. O homem não foi avisado, foi a mulher que foi avisada. Tudo lindo, fez o churrasco sem bebida. E agora tá todo pronto o palco. Sansão vai começar a mostrar a cara dele amanhã às 18h30. Amanhã às 18h30 nós vamos falar de Sansão no seu casamento contra a vontade dos pais. Nós vamos falar da fraqueza de Sansão por mulheres. Nós vamos falar da força de Sansão. Nós vamos falar da lua de mel de Sansão. Só teve choro, não teve núpcias. E ele perdeu a mulher sem ter se deitado com ela. A mulher dele ficou com o padrinho de casamento dele. Não, é uma confusão esse Sansão. Mas Deus tinha um plano para a vida dele. Então, se você tiver um filho meio bagunçado, se você tiver um filho meio fora da caixinha, se você tiver um filho fora da estrada, se você tiver com um filho que fica deixando você triste, contrariado, não vai na igreja e faz cada coisa errada, arruma umas namoradas atrapalhadas e tal, não desanima não, viu? Você vai ver, a vida de Sansão é essa. E Deus usou tanto esse menino, e os pais foram instrumentos de Deus para a salvação de Israel. Deus vai abençoar você e abençoar a mim nessa série. E amanhã às 18h30, então nós vamos falar mais sobre isso. Deus te abençoe ricamente. E eu quero deixar para você um beijo de longe. Um abraço de longe. Um sorriso de longe. Deus nos abençoe. Amém.